Fala, corretor de imóveis, corretora de imóveis, você profissional do mercado imobiliário. Está começando mais um programa Fala, corretor de imóveis, que tem o patrocínio da Inteligência Cartorial e da Imobiplace. Pessoal, para tudo, hoje o convidado é uma das pessoas mais importantes do mercado imobiliário da Grande São Paulo, Eloy Ferreira, meu amigo, com mais de 23 anos de mercado. O sobrenome dele já é Eloy da Lopes. Né? A gente pode chamar Eloy da Lopes. Fabrício, o que você acha aí? Qual a sua expectativa do nosso convidado hoje, para o bate-papo que nós tivemos antes de começar aqui, Fabrício? Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo aqui. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa que tem um tempo de mercado muito grande, né? Então, se espera uma experiência monstruosa e a gente sabe, né, que quem aprende com os experientes dá saltos de anos na carreira, né? Então, você repete o que alguém já fez. Então, fiquem atentos aí e aproveitem essa experiência toda. Exatamente. Vocês aí, meus amigos corretores e corretoras, 23 anos de mercado, uma simpatia. Eu nunca vi o Eloy ficar nervoso, cara. É um cara que se controla, atende a todo mundo com uma grande simpatia. Eloy, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao programa Fala Corretor de Imóveis. Se apresenta, conta a sua história. A casa é sua, meu amigo. Legal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Fabrício. Boa noite, nossos queridos, amados corretores e corretoras de imóveis, os grandes guerreiros desse nosso mercado, né? Eu estou muito feliz e muito orgulhoso de estar participando aqui desse programa sensacional que é Fala Corretor de Imóveis, que já é tido o melhor programa de conteúdo do mercado imobiliário. Então, para mim, realmente é uma grande honra estar participando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz de poder bater esse papo com vocês aí, com todos esses corretores que estão nos assistindo. Espero contribuir bastante aí para a carreira de todos eles, né? Que realmente é uma vida, né? São mais de 2 décadas no mercado imobiliário, são 23 anos, né? Eu cheguei no mercado imobiliário como muitos, né? Na verdade, fui empurrado no mercado imobiliário, né? Eu vim aí de uma história, de uma empresa que eu tinha de recursos humanos, né? Infelizmente, a empresa não prosperou como a gente imaginava, acabei quebrando, como muitos que vêm, né, no mercado. E aí foi até engraçado, né? Um bate-papo do meu sogro com o meu pai. Eu estava na cozinha e os dois estavam batendo papo na sala, né? Falou, puxa vida, que pena, né? Que ele quebrou. É realmente muito trabalhador, uma pessoa muito boa. E agora imagina, até corretor de imóveis ele vai ser. Então, meu Deus do céu! A história engraçada já começou. Já começou, né? Então, para vocês verem como era visto o corretor de imóvel há 2 décadas atrás, né? Então, realmente não tinha o reconhecimento que tem hoje, não tinha o respeito que tem hoje, né? O que se ouvia falar muito era que o corretor de imóvel vendeu o viaduto do chá, não entregou o viaduto do chá em São Paulo, para quem não conhece, né, no centro. Então, tinha essas histórias que eram trambiqueiros, né, que eram enrolões, que passavam as pessoas para trás. Então, foi nesse ambiente que eu entrei no mercado. Mas entrando, logo vi que realmente era muito sério, um mercado de grandes oportunidades, e um mercado que, a partir dali, traria muita felicidade, muita prosperidade para mim e minha família. E eu comecei na Exclusiva, né, uma empresa em São Paulo, uma empresa sensacional, onde dei os meus primeiros passos. E, na sequência, fiquei 3 anos e meio na Exclusiva, fui corretor, coordenador, gerente de vendas. Você é o diretor lá, né? Não, não fui diretor da Exclusiva, não? Não, eu saí antes. Eu queria muito conhecer o grande mercado, né? Na época, a Exclusiva trabalhava com pequenos empreendimentos, né? Mas é uma empresa muito reconhecida, uma empresa muito boa, uma empresa grande formadora de profissionais. E aí fui para a Biara, né? Fiquei um ano e pouquinho na Biara, porque a Biara, na época, estou falando em 2001, 2002, era tida como uma das maiores empresas de vendas em alto padrão. Daí eu queria muito conhecer esse mercado de alto padrão, né? Então, fui para a Biara.
Aí, na sequência, em 2003, janeiro de 2003, eu fui para a Lopes. Aí, hoje, já estou na Lopes há 18 anos, onde fiz realmente a minha carreira e todo o desenvolvimento profissional, né, com uma boa base que veio da Exclusiva, veio da Biara. Eu consegui hoje ser o profissional reconhecido que eu sou. Tenho muito orgulho e tenho muito orgulho da minha carreira, sabe? Modéstia à parte, a gente, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente consegue conquistar os lugares importantes, né? E quando eu coloquei o pé na Lopes, eu falei, eu quero ser diretor dessa empresa, né? Então, com muito trabalho, com muito afinco, dedicação, como é natural do nosso corretor de imóvel hoje, né? É um guerreiro. Então, fui corretor de imóveis, na sequência fui coordenador depois de um ano, depois fui gerente de vendas por 5, 6 anos em São Paulo. E quando nós abrimos a filial do ABC, eu fui fundador da filial do ABC, então fui promovido a diretor de vendas no ABC. Nossa filial fica em Santo André, né, uma empresa muito importante, uma das mais importantes do grupo, e a maior empresa do grande ABC, e já se faz 11 anos. Aí fundei como diretor, aí houve um crescimento muito grande do mercado, aí houve necessidade de a gente ampliar, né, a empresa, e contratei novos diretores, né, pessoas que a gente promoveu dentro da empresa, e eu sou diretor-geral hoje da operação do ABC e diretor-geral também da nossa operação Guarulhos, que é a nossa mais nova filial. Mas estou muito feliz, o mercado realmente está prometendo muito para esses próximos anos, né, então eu creio que a gente está no momento certo, no lugar certo, e certamente não só promovemos sonhos, né? Então a gente tem os nossos sonhos também, que certamente você que está me assistindo pode conquistar todos eles nesse nosso mercado maravilhoso, que é apaixonante, como diz o nosso amigo Anderson Trinca, né? Que é apaixonado por esse mercado imobiliário. Eloy, puxa vida, eu acompanhei grande parte dessa sua história, porque como eu tenho 19 anos do mercado, eu lembro até hoje, quando você chegou lá na Lopes como corretor, e já chegou arrebentando de vender, os produtos da Iven lá, você fazia muito sucesso, depois você passou a ser gerente lá em São Paulo, e aí a gente correu caminhos diferentes, eu vim para o ABC também, trabalhar na Viana, mas acompanhei grande parte, e o pessoal que vê você contando toda essa sua história, né, resumida aqui em alguns minutos, não sabem, gente, quanto o Eloy é um cara trabalhador, batalhador, você não para a todo momento, você atende a todos. Eu já tive o prazer de participar em reuniões tensas com o Eloy, com os incorporadores pressionando ele referente a resultado, e ele sempre assim, com essa simpatia, sorriso, respondendo na maior calma, e isso, Eloy, faz parte desse grande sucesso, né, que você tem hoje na Lopes. Fabrício, o que você achou desse comecinho aí, dessa história, né, que ele começa a contar lá desde 2000 e pouco, o sogro e o pai falando ali, ai, tadinho, vai ser corretor de imóveis. O que você achou, Fabrício? É uma história, assim, a gente ouviu muitas vezes isso, né? É curioso, na verdade, né? Ver essa visão que as pessoas tinham. Parecia que era mais elogiável ser desempregado do que ser um corretor de imóveis, né? E eu já disse isso e falo novamente, eu tenho um amigo meu que sempre fala isso, né? Ele fala que as pessoas enxergam a profissão, qualquer profissão que trabalha com vendas, como uma ocupação para quando você encontrar algo melhor. Ele falou, o único problema é que eles não percebem que eles já entraram no que é o melhor, né? Ele fala, cara, não existe profissão que você possa alavancar tanto que você ganha e chegar em patamares gigantescos. Não existe profissão melhor do que qualquer área que mexa com vendas. Corretor mais ainda, né? Como já disse, corretor trabalha com uma demanda reprimida, ou seja, corretor dá para ficar milionário, se souber trabalhar com isso, né? Então, o mercado é bem cíclico, sabe, Fabrício? Sim, sim. Momentos bons, momentos ruins, tem que saber superar todos eles, né? Sim. Mas é muito interessante. Qual a área que não é assim, né? É verdade. Quase todas elas. Então, é uma área maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas você tem que saber lidar com ela. E tem uma situação interessante, né? A nossa área, no formato que está hoje, é muito nova, né? Porque nós podemos
dividir em duas fases, né? O que era até 2005 e o que se tornou a partir de 2005, né? Então, essa diferença, esse ato aí entre esses dois períodos, se trata justamente da abertura de capital, né? Então, até 2005, as empresas construtoras e incorporadoras, elas tinham o seu crescimento no ano seguinte, o crescimento apenas orgânico, né? Aquilo que eles teriam de riqueza no ano anterior e que ele projetava de crescimento para o ano seguinte. A partir de 2005, com o IPO, a abertura de capital, né, que começou com a Cyrela, inclusive, e aí trouxe grande capital para o nosso mercado. A maioria dos investimentos dos compradores das nossas empresas, aqui das nossas ações, do fundo americano e europeu, né? Então, injetou muito dinheiro no nosso mercado na área de construção civil, na área de incorporação. E também as mudanças que houve na legislação de financiamento na ponta, né, no financiamento para o próprio cliente, que nós tínhamos lá, era uma grande alegria quando nós tínhamos uma tabela direta com o incorporador, na época eu e o Anderson trabalhando na Lopes, isso em 2005. 120 meses, lembra, 160, 120 meses era uma glória, né? Então, porque o mercado não tinha capital, né? Então, a partir desse momento, houve aí uma injeção de capital violenta no nosso mercado, que depois houve uma replicação mais 2 vezes e recentemente também. Então, hoje a gente tem mercado imobiliário extremamente capitalizado e também financiamento na ponta extremo, como nunca foi visto no nosso mercado. Nós temos uma taxa de juro dos melhores mais baixos dos últimos 20 anos. Então, realmente é uma grande oportunidade que a gente tem aí para fazer grandes negócios. E como o Fabrício falou muito bem, do corretor ficar muito bem de vida, mudar completamente a sua vida financeira e muitos ficarem ricos e muitos também ficarem milionários, que a gente conhece algumas pessoas que trilharam esse caminho e assim conseguiram a sua independência financeira e profissional nesse nosso querido e amado mercado imobiliário, né? Verdade. Eloy, com tanta experiência, com todos esses comentários muito bacana, importante para quem está assistindo, que às vezes o corretor ele é recente, ele, né, não conheceu esse mercado todo, toda essa evolução que você acabou de comentar, eu queria que você passasse dicas para os corretores e corretoras, que o nosso programa ele é feito essencialmente para o corretor, para a corretora, para o mercado imobiliário como um todo. Você, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, levando uma empresa com o tamanho da Lopes, né, com a responsabilidade ali do ABC e de Guarulhos, que tem um VGV muito forte, quais são as dicas que você passa diariamente para a sua equipe e para os corretores? Você consegue compartilhar alguma coisa aqui com a gente? Consigo, claro, é uma satisfação. Uma coisa que eu sempre falo para o corretor, né, hoje eu estou muito na parte de gestão, né, de novos negócios, de dirigir a empresa, a parte de gestão com os diretores, mas quando eu tenho oportunidade nas convenções, nas grandes reuniões, falar com os corretores, eu sempre digo o seguinte, é conhecimento. A palavra de ordem é conhecimento. Você, hoje, os clientes, com todas essas ferramentas que existem hoje, principalmente na área do Fabrício aí, na área de informática, na área de TI, né, está aberto o mercado, está aberto para conhecimento, e os clientes têm muito conhecimento hoje, né, por essas facilidades. Então, o corretor ele tem que ter, basicamente, conhecimento. Então, ele tem que conhecer muito bem o seu produto, porque quando ele vai falar com o cliente sabe tanto ou mais que ele. Então, tem que se preparar, né? Então, a gente está vivendo um novo ambiente de negócio, como nunca foi visto. A pandemia tem trazido para nós novas ferramentas e novos hábitos. Então, o corretor tem que ter conhecimento para se adaptar a esse novo modelo, né? Então, quando falar sobre um produto, ter conhecimento de causa e falar para o cliente que hoje não é simplesmente uma informação de uma ficha técnica, é mostrar para o cliente uma experiência nova, num novo empreendimento, num novo bairro, em novas condições. Os empreendimentos vão mudar muito, principalmente com essa questão do trabalho em casa, em home office. Então, está tendo uma nova tendência de empreendimentos, como houve lá atrás uma tendência com churrasqueira na varanda, por exemplo, que começou em 2006, 2007, né?
Então, foi uma tendência muito forte. Então, hoje, as tendências estão sendo o quê? Home office. Até 2 anos atrás, a tendência eram apartamentos mais compactos, né? Então, a gente vê muitos apartamentos, sobretudo em São Paulo, nos bairros mais nobres, apartamentos de 28, 30, 32, 35 metros. Agora, a tendência vai ser apartamentos maiores, porque o cliente, a tendência é que as pessoas passem mais tempo em casa, né? Veio essa nova realidade com a pandemia, essa questão do trabalho home office é uma grande realidade. Eu tenho 4 filhos. Uma das minhas filhas, de 23 anos, que faz, inclusive, na próxima terça-feira, ela é profissional na área de moda, né? Ela é modelista. Então, ela entrou, recentemente ela entrou na maior empresa de varejo do mundo, né? Que tem várias lojas aqui no Brasil. Então, uma coisa que me surpreendeu muito, eu que sou um cara meio analógico, né? Estou aprendendo a ser um pouco mais digital. Ela fez a primeira entrevista pela internet. Para emprego, para arrumar o emprego na empresa. Para entrar nessa empresa. Ela fez a primeira entrevista digital, a segunda entrevista digital, a terceira entrevista digital e foi aprovada. Nessa terceira, já mandaram para ela os documentos, o contrato, ela emitiu o contrato, assinou o contrato e foi admitida digitalmente. Ela nunca foi lá fisicamente. Nunca foi na empresa. Ela foi agora, depois de 15 dias de contratada, 15 dias já estava trabalhando em casa, e foi até a empresa para pegar o material, pegar computadores da empresa, porque até então estava trabalhando já há 15 dias os equipamentos dela. Então, para mim, que sou um cara analógico, sou uma pessoa analógica, não tenho tanta habilidade com o mundo digital, isso para mim é surpreendente. Eu acho que para quem também está no dia a dia, né, também é surpreendente ter uma contratação dessa natureza. E hoje é uma realidade. O corretor que não se atualizar, não entrar no mundo digital, ele vai ficar para trás. Até porque as informações são muito grandes e constantes e mudam muito. Então, se ele não aproveitar esse conteúdo, principalmente em programas como o seu, os cursos que você oferece, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar um dinossauro, e é muito rápido essas informações, né? Então, tem que se atualizar, tem que estar nesse mundo moderno agora, tem que se ambientar com essas novas ferramentas, né? O contrato digital. Tem alguns incorporadores, por exemplo, que nós vendemos, eles não têm mais contrato físico. É tudo digital. 100% digital. Então, se eu faço uma venda no próprio plantão, ele assina ali no celular dele. É um clique, né? Eloy? É um clique. Eloy, você... Pode falar. Conhecimento, eu acho que essa é a palavra de ordem. Você sabe que nós entrevistamos aqui todas as semanas, né? O programa ele vai para o ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E, Fabrício, é muito interessante, porque a gente está entrevistando aqui, Eloy, grandes nomes do mercado imobiliário, como você, seu Milton Bigucci, e passaram aqui pessoas incríveis. Agora o último foi o diretor-geral da Imobiliária Guaíra, que é o Leandro Cuba, que é uma pessoa super gente boa. Fantástico. E coincidência ou não, todos que a gente pede a dica para o corretor falam em conhecimento. A mesma coisa. Exatamente. Não é... Eu acho que não teve até agora nenhuma única pessoa que falou outra coisa. Todos vocês. E na verdade, Anderson, é aquilo que eu tinha falado na semana passada com o Leandro, né? E a gente vai falar de novo. Quando todas as pessoas dão a mesma orientação, não tem por que você fazer outra coisa. É porque aquela orientação é que funciona. Né? E é verdade. Se você está trazendo grandes nomes de dentro de uma área e pessoas que estão há muito tempo, que viram a transformação do mercado, que viram as adaptações necessárias, e todos eles concordam que precisa de conhecimento, e inclusive investem nisso nas suas equipes, né? Ninguém gasta dinheiro por uma coisa que acha só bonitinho. Você gasta dinheiro em uma coisa que vai te dar retorno, né? E essas pessoas têm investido. Você mesmo tem ido em vários locais, dar treinamento, né? A Lopes lá com o Eloy. Eu acho que eu já virou minha casa aí, né, Eloy? Não saio daí. Foi muito bom, foi excelente. Até hoje, os corretores comentando, foi um conteúdo excelente, foi de muito aprendizado. Então, a gente realmente tem que investir no conhecimento. Né?
Então o pessoal tem que se falar. dedicar a isso, né? Então o pessoal tem que se dedicar em conseguir esse conhecimento, porque não tem outro jeito, né? É verdade que algumas coisas, às vezes é um pouquinho difícil para a pessoa, né? A transformação, por exemplo, que o lockdown deu, do cara ir para casa e de repente fazer alguma coisa que ele nunca fez, que é montar o seu escritório em casa e começar a trabalhar dali, dá um trabalho, né? Às vezes alguns batem até um desespero, porque não sabe por onde fazer isso, mas tem que buscar o conhecimento para conseguir fazer. Você sabe que uma das primeiras coisas interessantes, né, que são pequenos inputs, né, que a gente passa para o corretor nesse momento, que são importantes e pode fazer toda a diferença no dia a dia profissional dele nesse momento, né? Esse corretor, por exemplo, que está em home office, né, agora a gente teve uma flexibilidade, mas tem muitos ainda que estão em casa, né? Então a gente já vinha trabalhando desde o ano passado nessa condição e hoje estão um pouco mais flexível, né? Mas uma das coisas que é simples, mas de suma importância que o corretor faça é a síndrome do pijama. Pô, síndrome do pijama. Verdade. Não é? Acorda, se arruma, né? Poxa, fica pronto para trabalhar, não é isso, Eloy? Exatamente, ficar pronto para trabalhar. Eu, por experiência própria, eu passei um dia todo de pijama. Aí eu vim para a sala de jantar, tomei meu café, voltei, fiquei assistindo Netflix. Chegou a hora do almoço, eu vim, almocei, voltei para lá. Cara, foi um dia, assim, péssimo para mim. Foi um dia de descanso, mas um dia péssimo em termos de trabalho. Então, o que os corretores têm que estabelecer são a sua rotina, né? Então, levanta de manhã, troca-se, toma o seu café, arruma o seu local de trabalho, um lugar tranquilo, que ele possa se comunicar com as pessoas, né, fazer os contatos telefônicos dele, tem a parada para o almoço, retorna e faz novamente o seu trabalho. Então, parece que é uma coisa simples, né, mas em casa ainda é mais complicado, porque os filhos estão falando, a televisão está ligada, tem um entretenimento ou outro, mas tem que ter disciplina. Se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue chegar nos nossos objetivos. E mesmo nesse momento de dificuldade, porque até nesse momento a gente tem grandes oportunidades. E nós, na Lopes, tivemos grandes oportunidades. Nós estamos com um crescimento muito grande, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas tem que ter a sua rotina. Levantou, café da manhã, trabalha, volta e usa as ferramentas, né, de trabalho e tem, assim, a sua atividade constante. Porque quem está fazendo dessa maneira está tendo sucesso. Sim. Eu tenho certeza. Eu sabia que chamando... aliás, não é fácil não, viu, gente? Vocês que estão assistindo aí. Foi 6 meses tentando achar a agenda do Eloy aí, para ele estar presente aqui. O cara é ocupadíssimo, graças a Deus, né? Trabalha muito, o mercado está super aquecido. Eu tinha certeza, Eloy, trazendo você aqui para o Fala Corretor, que o conteúdo ia ser incrível, sem dúvida nenhuma, que com certeza nós íamos contribuir com o mercado, e eu sei que você é muito a favor a isso, que você realmente se entrega ao mercado imobiliário como eu, como o Fabrício. Agora, eu queria aproveitar esse nosso bate-papo que a gente já começou a falar sobre isso. Nós estamos hoje, dia 18 de maio, né, à noite, aqui numa terça-feira. O primeiro semestre já está chegando ao fim aí. E você, antes de começar o programa, você falou, Anderson, o segundo semestre vai bombar. Na hora que você falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Então, meu amigo, a pergunta é, perspectiva para o segundo semestre de 2021. Fala de todo o mercado, como você tem, eu sei que você tem um baita de um conhecimento, e depois fala da Lopes, fica à vontade para você falar eu sei que vai ter um lançamento por semana, então se sinta em casa. Perspectiva de 2021 com o Eloy. Realmente o mercado imobiliário é fantástico, né? Ele tem uma força por si só, né? Enorme. Realmente é um gigante, né? Por mais situações adversas que a gente enfrenta, o mercado sempre está firme, forte e robusto, né? Como tem sido feito. Como a gente tem visto aí ao longo desses períodos tão complicados com essa pandemia, né? Mesmo assim, a gente tem um crescimento bastante substancial. Só para dar um pano de fundo, falando um pouco de São Paulo e Grande São Paulo, né? A gente tem um déficit habitacional gigantesco. Agora falando de um pouco de oportunidade, né? Porque a gente tem alguns corretores que já são do mercado e outros que estão ingressando. Então, um pano de fundo sobre
overview, né, do que é o mercado de São Paulo e Grande São Paulo. Nós temos um déficit gigantesco, na ordem de mais de 1 milhão de moradias. Nossa! 1 milhão de moradias. Muita coisa. E nós temos uma capacidade de entrega em vendas na ordem de 49 a 52 mil unidades ano. No ano de 2019, a gente entregou 45 mil. E o ano de 2020 foi entregue 52 mil unidades. Sobre 1 milhão. Só que, organicamente, tem um outro detalhe, né? Só que, organicamente, esse déficit, ele cresce de 8% a 10%. Ou seja, nós entregamos 50 mil na média e o déficit cresceu em 100 mil. Verdade. Então, ou seja, é uma bola de neve, nunca vai. Pelo contrário, aumentando o déficit, não é isso? Aumentando o déficit. Então, é um mercado promissor para curto, médio e longo prazo. E como eu falei, o formato que nós temos hoje, ele é muito jovem. Nosso mercado, da forma que está, tem 16 anos. Verdade. Olha só o quanto que a gente tem que crescer ainda. Porque eu coloco essa nova fase a partir de 2005. Né, que houve abertura esse de capital, né? O mercado financeiro entrando forte no mercado imobiliário. Entrando forte no mercado imobiliário, né? Então, para vocês terem ideia, o ambiente nunca esteve tão favorável como estamos hoje. Taxa de juro baixa, Selic baixa, as incorporadoras extremamente capitalizadas. Então, é muito comum você ver uma ou outra empresa abrindo capital agora e captando R$1 bilhão, 2 bilhões de reais. Verdade. Né? Então, elas estão extremamente capitalizadas. Então, com isso, elas compram muitos terrenos, elas têm que dar o retorno para os investidores. Como eu falei anteriormente, a maioria são fundos de investimento europeus, americanos, também nacionais, também pessoas físicas com muito dinheiro, compram as ações, também com pouco, mas ela tem que entregar muito resultado, sobretudo para os fundos de investimento. E eles cobram muito. E as empresas têm que produzir. Tem que comprar terreno, tem que fazer empreendimentos e tem que vender esses empreendimentos. E a perspectiva para 2021 não poderia ser melhor. Eu acho que nós estamos às portas do maior boom imobiliário dos últimos tempos. Rapaz, estamos iniciando... Eu quero saber tudo, Eloy. Conta tudo aí. Nós estamos à vésperas de viver um boom imobiliário tremendo, tremendo. Para vocês verem, nós tivemos lá um grande boom na época de 2007, 8, 9, 10, né? Tivemos aí depois no 2008, né? O problema lá do subprime caiu um pouquinho, mas a economia do Brasil estava, no mercado imobiliário, estava tão boa que 2009 a gente já começou a recuperar. Foi 2009, 10, 11, 12. Aí nós tivemos um problema, né, na época da Copa do Mundo. Dilma, 2013. Aí foi realmente complicado. Aí já recuperamos 16, 17, 18, bombando. Aí, infelizmente, nós tivemos o problema da pandemia, em 2019, que retraiu muitos negócios. E mesmo na pandemia, a gente aprendeu a trabalhar um pouco, né? Os primeiros meses foi muito complicado, né? Os primeiros março, abril e maio, foi muito complicado. E a partir daí, a partir do segundo semestre de 2020, a gente começou a se adaptar. Houve um volume muito grande de lançamentos, vendemos muito bem e chegamos à casa de 2020, ultrapassou o que foi vendido em 2019. Nós vendemos uma faixa de São Paulo e Grande São Paulo, uma média de 52 a 55 mil unidades. Então já houve um crescimento na ordem de 12%. Mesmo com a pandemia, mesmo com toda a situação delicada, o mercado ainda cresceu de 10% a 12% no ano passado. Do ano passado. Aí a gente entra no ano de 2021 já sabendo como lidar com a pandemia. Né? Então, aquilo que foi suspenso o ano passado, né, no março, abril, maio, que não houve lançamentos, a gente já iniciou o mês de janeiro de 2021 com muitos lançamentos, sobretudo em São Paulo. Houve-se muitos lançamentos, nós tivemos aí lançamento de janeiro, fevereiro, março, um volume muito grande, e fez com que o mercado crescesse aí na ordem de 15% em relação ao ano passado. Nossa! E agora, uma expectativa enorme para o segundo semestre de 2021. Para vocês terem ideia, a Lopes, falando um pouco agora da companhia Lopes, né? A Lopes é a maior empresa da América Latina nesse segmento de negócio.
é a maior empresa do Brasil, empresa mais Sim. representativa. Nós temos filiais em praticamente em todas as cidades, as capitais de São Paulo. São mais de 30 empresas do grupo nacionalmente. Temos uma operação muito forte em Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia, enfim, é muito robusta. É a maior operação, mesmo. É a maior, é muito robusta a operação da Lopes, né? Em São Paulo a gente atende a maioria das cidades aqui de São Paulo, interior também, então a gente tem uma operação muito forte. Para vocês terem ideia, todas as nossas filiais cresceram na ordem de 30%, 50%, 60% em relação ao ano passado. Caraca, né? Meu Em especial, muito forte. Em especial, a Lopes ABC, que é a que eu dirijo, também a de Guarulhos, nós tivemos um crescimento, o mesmo período, em comparação a esse período, com o mesmo período do ano passado, a gente já teve um crescimento de 102%. Meu Deus. Nossa, Eloy. 102%. Dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho nesse período. Então, Rapaz, tem grandes oportunidades. Está muito bem. Porque tem muito estoque, um bom estoque, os preços estão excelentes, o cliente está acreditando nesses juros baratos e estão entrando no financiamento porque nunca teve tanta oferta de financiamento barato como estamos. Está aproveitando essa oportunidade e está fazendo excelentes negócios. Eu vou fazer agora, eu comecei um pré-lançamento na semana passada, no primeiro lançamento do ano. Né? Então, eu vou fechar o primeiro semestre, né, com um único lançamento. Para o segundo semestre, eu já tenho assinado 12 lançamentos na região do ABC. Meu Deus, quer dizer que em um semestre você fez um lançamento, já cresceu bastante, violentamente, agora você vai fazer 12 no segundo semestre. 12 no segundo semestre. A preocupação agora é como atender de uma maneira eficiente, como a Lopes sempre faz, com todos esses incorporadores. Porque o volume é muito grande. A gente está falando de empreendimentos com 200 unidades, 300 unidades, 400 unidades, 2.000 unidades. Então, crescimento vertiginoso. E a mesma maneira que está acontecendo com a Lopes ABC, está acontecendo também em outros estados e na Lopes São Paulo. Né? E como também outras empresas do segmento estão crescendo também. Né? Então, realmente é um ano brilhante que nós vamos trilhar 2021, e inaugurando, de fato, um ciclo muito virtuoso, pelo menos por mais 5 anos, de crescimento muito grande. Por quê? Demanda reprimida enorme, né? Déficit habitacional, né, gigantesco, uma capacidade de juros, né, de financiamento na ponta, baixo com juros. E as empresas incorporadoras extremamente capitalizadas, esse conjunto, né, faz com que a gente olhe para o mercado a curto, médio e longo prazo com um crescimento astronômico. Por isso que você afirma, né, com todo esse seu conhecimento, que eu sei que você participa de muitas reuniões estratégicas com todos esses incorporadores, você tem realmente uma base, você está falando de forma técnica, não é um chutômetro, você sabe exatamente, você passa aí, o seu trabalho diário, né, de estratégia com isso tudo. Então, realmente, eu quero aproveitar esse espaço e parabenizar todos os meus amigos corretores, corretoras, gerentes, diretores da Lopes ABC. São meus amigos, né? A gente está sempre muito próximo, batendo todos os recordes possíveis. Aí o pessoal, realmente, você tem uma equipe muito fera. E saiba que toda equipe, ela é a cara do seu gestor. Então, eu percebo realmente, quando eu vou na Lopes, que você tem lá vários Eloys, né? Com a sua carinha lá. O pessoal tem muita característica sua, você consegue passar isso. Realmente, você está de parabéns. Agora, aproveitando, Eloy, o nosso programa, ele vai aqui para todo o estado de São Paulo e já está a nível Brasil também. Como que, se o corretor ou alguém até que não é do mercado imobiliário e que queira trabalhar na Lopes ABC, como é que ele faz? Você tem algum contato? Você consegue compartilhar alguma coisa assim?
Como que faz aí para trabalhar na Lopes? Aproveita, sim, meu amigo. Fácil, né? Venha, a gente está precisando, porque com essa demanda toda está faltando profissional, né? E realmente, que você está falando dos Eloys, né, que trabalham na Lopes ABC. Eu tenho a felicidade, né, em fazer com que a Lopes, né, seja uma empresa de oportunidades. Para você ter ideia, todos os nossos cargos de direção foram corretores na Lopes. Então, eles foram corretores, foram coordenadores, foram gerentes de vendas e são os atuais diretores. Então, é uma empresa que preza muito pelo plano de carreira. Então, por isso que você vê essa identidade, né, parecida em alguns momentos, né, que a gente consegue formar esses profissionais dentro de todo um conceito, dentro de todo um conteúdo, uma visão estratégica da empresa. Então, a família Eloy, a família Eloy. Então, eu tenho muito orgulho desses profissionais que são realmente excelentes, entregam realmente muito resultado, entregam a sua vida pelo mercado, pelo seu trabalho. E fazem com muito amor, com muito prazer. Então, isso é que faz com que realmente os resultados sejam muito expressivos e faz com que a Lopes ABC seja uma das melhores filiais de todo o Grupo Lopes, né? A gente sempre está ganhando prêmios, então é realmente uma grande satisfação. E para entrar na Lopes é fácil. Fala aí. Nós temos o telefone de contato, né, que é o 4437-8900. Nós estamos na Avenida Pereira Barreto, número 412, em Santo André, que é ao lado do Shopping ABC e o Carrefour. E aqueles também quiserem mandar e-mail, eu vou passar o meu e-mail aqui. Por favor, olha, e-mail do Eloy, gente, para tudo. Vamos fazer um jabá aqui, né? Fique à vontade, meu amigo. Você sabe da nossa amizade, então a casa é sua. Fica à vontade, passa todos os contatos aí. Legal. Querem falar comigo? Alguma curiosidade do mercado? Querem saber algumas informações? Querem bater um papo comigo? Ou até mesmo ingressar na Lopes? Pode mandar um e-mail para mim. Eloy com Y, ELOY, @lopes.com.br. Então, uma grande satisfação em recebê-los, a gente bater o papo, falarmos sobre o mercado, passar informações para vocês do que está acontecendo nesse mercado absolutamente maravilhoso que é o nosso mercado imobiliário, né? É fascinante. Então, Eloy, vou te contar uma curiosidade. Eu tenho feito, você sabe, ontem eu fiz a minha 32ª live meeting, né? Que os meetings se transformaram em lives meetings. Eu ali, como eu falo muita linguagem do corretor de imóveis, os incorporadores me procuram, e ontem eu fiz a 32ª. Então eu tenho contato com muitos incorporadores, inclusive aqui no ABC, as principais incorporadoras aqui do ABC, eu já fiz live para todas elas, e é muito interessante, Eloy, que sempre tem aquele bate-papo, o cafezinho, né, para perguntar de mercado imobiliário, como é que estão as vendas, e unânime, todas elas, Eloy, citam a Lopes ABC, né, como uma das principais empresas de vendas. É muito legal isso, por nossa amizade, eu escutar aquilo. Ontem mesmo eu escutei isso, né, de uma empresa que foi a Bigucci, e o Robson estava falando exatamente de vocês. É muito bacana isso. Você, meu amigo, eu lembro quando começou a Lopes ABC, você está construindo uma linda história e com muito trabalho. Parabéns, eu queria aproveitar aqui para te dar os parabéns, não só para você, mas para toda a equipe lá. Fabrício, o que você está achando disso tudo aqui? Que aula de mercado imobiliário? Eu não falei que eu ia trazer. O meu network é forte, cara. Muito. Eu fiquei impressionado, na verdade, com os dados. Você sabe que eu gosto de dados, né? Sempre a gente fala muito disso. Mas os dados que ele trouxe aí sobre a necessidade de imóveis do Brasil, e o crescimento disso anual, sendo que mesmo num volume muito grande de construção, não dá para atingir, né, para atender. E aí é quando você vê uma oportunidade de ouro na mão, né? Eu vejo hoje que talvez a profissão de corretor de imóveis possa ser uma das profissões mais promissoras, né? Existem outras, obviamente, mas dentro dessa área de vendas, das mais promissoras por causa desses dados, né?
Então, associando isso a conhecimento, como o Eloy já citou ali, conhecer bem o mercado, conhecer ferramentas atuais de trabalho, conhecer produto com muita qualidade, né? Como fala, se empenhar muito nisso. E ainda por cima, você talvez trabalhar com uma empresa com um porte desse e sabendo desse tipo de demanda que existe, puxa, é um mercado de grandes possibilidades para um profissional, né? É verdade, Fabrício. E além das oportunidades financeiras que esse mercado oferece, né, que são muito grandes, recentemente saiu uma matéria na revista Exame dizendo que uma das profissões, a profissão que traz mais satisfação, que os profissionais eram mais satisfeitos e felizes, eram corretores de imóveis. Olha que legal. No topo lá, né, das profissões que faz com que o profissional seja mais feliz. Então, nos orgulha muito também nessa Pega essa reportagem aí, mostra para o seu sogro, para o seu pai, para lembrar que ele... É verdade. Eloy, tem uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que nós podemos até estávamos esquecendo. Você, construtor, incorporador, que às vezes não conhece o trabalho aí, eu acho muito interessante que vocês realmente tenham aí o contato do Eloy. O Eloy, quando ele atende um novo incorporador, uma nova construtora, e até as que ele já atende, vocês têm um estudo de mercado que é uma coisa incrível. Esses dados que o Eloy esses dados que ele acabou de comentar aí, ele sabe muito bem de cabeça, porque ele é a vida dele diariamente, mas você tem isso tudo muito bem pautado, não é, Eloy? O estudo, eu já tive a oportunidade de ter acesso a esses estudos, é uma coisa incrível. Fala um pouco sobre isso, dos novos incorporadores, construtoras, que está surgindo, né, Eloy? Está surgindo novas incorporadoras. Nós temos uma inteligência de mercado que mapeia todo o mercado nacional, né? Então, quando a gente tem um novo incorporador, até mesmo um incorporador já que está na casa, a gente procura assessorá-lo desde o início do projeto, desde a compra do terreno, né? E a partir daí a gente entende a vocação do terreno, apresenta as pesquisas de mercado, de produto que é mais adequado a ser implantado naquele empreendimento, velocidade de vendas. Então, é algo que a gente faz um estudo muito profundo, estudo de massa, a gente faz junto com o incorporador também. Então, a gente traz para o incorporador toda a radiografia do que ele vai ter ao longo de toda a existência daquele empreendimento. Formação do produto, né, o lançamento, velocidade de vendas. Então, isso é muito importante. E também todo o desenvolvimento de marketing, né, planejamento de vendas e marketing também, e também no marketing digital, que agora nós já conhecemos o Fabrício, né? Então, é uma das empresas que vai ser parceira com a gente, viu, Fabrício? Que beleza, que ótimo. Depois eu te passo o contato dele, Eloy, que o cara é fera demais. Né? Então, a gente faz uma consultoria completa para o incorporador, para que ele tenha aí os resultados melhores possíveis. Então, hoje a gente aprofunda muito na parte de inteligência de mercado. Muito bacana. Dá o suporte completinho, né? Completo. Suporte completo, com estudos e tudo, né? Putz, sensacional. Eloy, você sabe que a gente já falou de muita coisa séria aqui, um bate-papo muito bacana, estudo de mercado, já falamos de tudo aqui. Eu já vou te perguntar sobre histórias engraçadas durante esses 23 anos que você tem de mercado. Aliás, que você já deu a primeira história engraçada, foi lá no início do programa, comentando, né, o seu pai e o seu sogro falando: ai, tadinho, olha ele lá, meu, não deu certo a empresa dele, foi ser corretor de imóveis, ô judiação. Ali já foi a primeira história engraçada. Já foi a primeira história, né? Você já conta sobre isso, mas eu queria falar aqui sobre um dos patrocinadores do programa, que é a Imob Places. A Imob Places, inclusive, tem sede em São Bernardo do Campo, e é um aplicativo que está trazendo uma solução muito bacana para imobiliárias, incorporadoras, corretores, para todo o mercado imobiliário. E uma dessas alternativas que eles ajudam o mercado, Eloy, aqueles imóveis de terceiros, revendas, né? O cliente, às vezes, ele está na frente da casa, ali na frente do imóvel, e ele quer visitar o imóvel na hora, mas ele não tem como visitar. Então, olha que bacana. Na frente do imóvel vai ter um QR Code, que o cliente ele vai ler esse QR Code
E nesse momento ele vai chamar o corretor para uma visita, como se fosse um Uber. Aí o corretor sai lá da imobiliária e já vai até o imóvel para atender ele. Esse aplicativo vai dar essa solução para o mercado imobiliário. E aí é muito interessante que, primeiro, o cliente vai ser atendido na hora que ele quer, no momento que ele precisa, e o corretor ele pode aceitar ou não a visita. Se ele não aceitar, outra pessoa aceita, como se fosse um Uber mesmo, e vai até o imóvel para atender o cliente. E nesse caso não tem bolo de visita, né? Porque a visita já está no imóvel, só está esperando o corretor chegar. Então o aplicativo Imob Places traz uma solução muito bacana para o mercado imobiliário e é uma das patrocinadoras aqui do nosso programa. Acreditaram no Fala Corretor desde o início. Quero agradecer aí o pessoal da Imob Places. Mas agora, meus amigos... Poxa, parabéns a Imob Place, né? Poxa, não é legal, Eloy? Sensacional, gostei, parabéns. É uma bela ideia, né? Eu curti desde o dia que o Anderson me mostrou. Eu falei, caramba, que negócio legal. A tecnologia, ela vem para ajudar, na verdade. O pessoal confunde, algumas pessoas dizendo assim, que a tecnologia poderia até substituir o corretor de imóveis. Jamais. Jamais. Na verdade, a tecnologia, eu queria até a sua opinião sobre isso, Eloy. A tecnologia, ela é o meio que veio para auxiliar o mercado imobiliário, ajudar como um todo, mas não tem como substituir o relacionamento, que é o que nós somos muito craques em fazer. O que você acha sobre isso, Eloy? Já já eu te faço a pergunta das histórias engraçadas. Eu ouço que há pelo menos 20 anos que nós vamos ser substituídos, os corretores de imóveis. Há 20 anos. E, na verdade, é isso que você falou. O cliente, ele quer ter experiências, né? Então, é relacionamento. Então, jamais um computador, né, vai conseguir substituir essa experiência que a gente tem pessoal. Eu acho que a gente tem que usufruir de tudo que eles têm de melhor. Esse programa, por exemplo, da Imob Place, fantástico, né, e vem auxiliar o corretor a estar mais próximo do seu cliente. Mas as experiências realmente é de uma pessoa para outra que vai levar com que esse cliente tenha a sua satisfação e faça a sua compra, que é o ápice, né, da vida de qualquer pessoa, de qualquer família, é a compra do seu imóvel, né? Então, jamais vai substituir. As ferramentas vieram para nos auxiliar e fazer com que a gente seja mais ágeis, e próximo do cliente, poder atender mais e melhor, mas substituir jamais. Verdade. Ninguém consegue substituir, por exemplo, um bate-papo no estande de vendas e tomando um bom café com o corretor. É isso mesmo, Eloy. Eu queria até aproveitar, Eloy, nós estamos aqui com um dos caras que entendem muito de tecnologia, de marketing, né? Que é o Fabrício. Nós somos corretores, né? Então, eu, você... Sim. Fabrício, o que você acha desse termo aí que o Eloy vem escutando há 20 anos? Que o corretor de imóveis vai ser substituído. Qual que é a sua opinião? Eu já ouvi isso muito também, né? Já ouvi isso. Na verdade, não só já ouvi, como a gente às vezes pega artigos em revistas de grande circulação, jornais, falando disso, né? As profissões que vão deixar de existir até o ano de tal, né? E é óbvio que a evolução dos tempos realmente faz com que algumas profissões deixem de existir. A gente sabe que isso acontece. Existem profissões hoje em dia que não existem mais, mas há 100 anos atrás elas existiam e eram bem importantes, né? No entanto, eu particularmente, que sou da área tecnológica, sei de uma coisa bem importante. Hoje nós temos, por exemplo, não marketplaces, mas os e-commerce, né? Sim. Certamente os e-commerces vieram com muita força, ganharam mais força com o tempo e, de certa forma, um e-commerce tira o lugar de um vendedor. Mas os vendedores deixaram de existir? Não. Não. Eles continuam, porque o vendedor sempre tem uma vantagem. Embora um e-commerce ele possa vender online sem a presença do vendedor, existem alguns produtos que, na minha opinião, não dá para vender sem vendedor. Tem algumas coisas que são muito difíceis, porque elas demandam imóveis. Elas demandam elas demandam uma experiência. Imóvel sem corretor. Não tem como. É um tipo de compra, falando agora como cliente e não como corretor, porque às vezes a pessoa... É o caso de vocês, são corretores há muito tempo, e eu até falo isso com alguns clientes meus, falei, cara, agora é hora de você parar de pensar como corretor e pensa como cliente, que senão suas campanhas não funcionam. Você fala como corretor, dá na campanha e o cliente não entende. Então eu posso falar como cliente porque eu nunca fui corretor, né? Trabalho com corretores, mas nunca fui.
existe uma necessidade por parte do cliente de uma segurança na compra do imóvel por ser um produto que talvez seja o investimento mais alto que alguém faz na vida. E fazer um investimento desse porte apenas de forma digital não é muito fácil, né? Talvez com o tempo isso aconteça, mas esse tempo vai ser quantos anos? 50? 100 anos? Sei lá, né? Então a gente precisa, na verdade, de alguém que passe a segurança que você precisa quando vai comprar um produto que custa muito caro. Eu sempre brinco com o pessoal assim que acontece uma coisa muito curiosa na área de vendas. Eu chego num local para comprar uma TV, um vendedor bem capaz começa a me explicar tecnologicamente o que aquela TV tem. Ó, esse é LCD, esse é LED, esse é sei o quê, papapá, e para mim é só TV, é a mesma coisa. E aí eu pergunto para ele: você acha que isso aqui é bom mesmo? Que vale a pena? Olha que coisa curiosa, eu pergunto para um desconhecido se ele acha que eu devo comprar. Então, é óbvio que ele vai falar que eu devo comprar, porque ele está vendendo. Mas mesmo sabendo disso, eu ignoro essa parte. E pode ver que sempre que você vai comprar alguma coisa, você pergunta ao vendedor: mas será que é bom mesmo isso aqui? Será que é o ideal? Tal? A gente confia, né? A gente precisa dessa espécie de consultoria para que você compre, é a confiança. E o corretor de imóveis nada mais é do que isso, ele não é só vendedor, ele é basicamente um consultor para atender uma necessidade das mais importantes da vida da pessoa. Então eu não vejo como um profissional desse vai deixar de existir jamais, não tem como. Fabrício, nenhum computador, nenhuma tecnologia vai dar, por exemplo, a aula de mercado imobiliário que nós acabamos de ter aqui com não o tem Eloy. como. Né? Tem coisas que não dá para substituir. Não é só entender de mercado imobiliário como um todo, né? Eloy sabe bem disso. É você gostar de pessoas, é você olhar no olho da pessoa, é tomar aquele café, é o relacionamento mesmo, é você se preocupar de forma genuína com as pessoas. Nós, corretores, trabalhamos com o sonho das pessoas, com investimento, com coisas importantíssimas. Então, o corretor é realmente, por isso que eu falo, Eloy, eu sou apaixonado mesmo pelo mercado, que é tão gostoso, cara. É um negócio que... E não existe um dia igual ao outro. É um dia diferente do outro. É muito bacana. E falando em dia diferente do outro, desse mercado como um todo, meu amigo, deixa de enrolação. Conta aí pra gente as histórias engraçadas que o povo quer saber. Pessoal da Lopes ABC, tá todo mundo aqui assistindo. Tá todo mundo assistindo. Estão comentando, né? Aqui, ó. Eles querem saber aí da história engraçada. É legal, tem muitas histórias engraçadas, mas vou falar uma aqui que ela tem a ver com o que a gente falou há pouco tempo sobre conhecimento, né? Recentemente eu fui visitar um stand de vendas, não era da Lopes, e era que eles intitulam especialistas de produto, né? Eu fui lá, curiosidade, conhecer esse produto, é importante, eu trabalho, vou visitar todos os meus stands de vendas no final de semana, visito a concorrência também, aqueles produtos que fazem parte do nosso negócio, porque nós temos que ter conhecimento, temos que ter informação, transformar essa informação em conhecimento. Conhecimento é poder, e poder é mais venda. Verdade. Eu sempre falo para o meu pessoal. Então, uma coisa muito básica, eu perguntei para o especialista qual era o tamanho do terreno daquele empreendimento. Ele não soube me dizer o tamanho. Ah, eu acho que é tanto. Ah, será que é tanto? Aí, então, são certas coisas que eu falo, o corretor tem que conhecer. E muitas vezes, coisas básicas, tem que conhecer o tamanho do terreno, quantas torres, a tipologia do empreendimento, isso é obrigação, né? Que são as informações que a gente entrega para o cliente. E, na sequência, é a experiência que você proporciona para o cliente. Quando você entra, por exemplo, com um cliente num decorado, você não precisa falar para ele que ele está na sala. Aqui é a sala. Aqui é a sala, né? Prazer, sala, né? Aqui é o quarto, né? É a experiência que ele vai ter ali, entendeu? Deixa o sujeito sentir-se como se estivesse na casa dele. Você está vendendo a próxima casa para ele, né? Então, deixa ele ter experiência, não tenha pressa. Então, o que eu vejo muitas vezes é o corretor... inclusive na Lopes também, eu tenho falado isso, não é quer dizer que só na Lopes a gente não tem esses problemas, também a gente tem. Verdade, a gente investe muito em treinamento para os nossos corretores, a gente tem a Universidade Lopes, que é online, que a gente semanalmente tem cursos diversos para capacitação do corretor, mas o corretor, às vezes, como ele está há algum tempo na área, no empreendimento,
ele recebe o cliente na recepção, leva o cliente até a maquete e rapidamente ele fala sobre aquela maquete em 2, 3 minutos e já arrasta o cliente para o decorado. Eu quero dizer para você, corretor, que até os mais antigos, alguns cometem esse erro também, quem está entrando agora. É assim, nós vemos a maquete todos os dias. Praticamente 30 dias por semana a gente está convivendo com aquela maquete. É verdade. Os clientes que estão chegando, muitas vezes, é a primeira vez que ele está vendo uma maquete. Né? Então você tem que, poder levá-lo a essa experiência de conhecer uma maquete. Porque não é uma coisa comum. O cliente não está, não sei que eles já estão há muito tempo procurando, mas de um modo geral é o primeiro contato com a maquete. Então saiba ler aquela maquete para o cliente. O tamanho do terreno, as torres, insolação. Não tenha pressa para atender aquele cliente. Deixe ele ter essa experiência com você. Então, é uma das coisas importantíssimas que eu sempre falo, é você levar o cliente a essa experiência e ter conhecimento. E o fato engraçado, ele vem justamente desse conhecimento. A falta do conhecimento. Eu estava como gerente de plantão de um dos empreendimentos aqui em São Paulo, que nós lançamos em Santana. Né? Empreendimento do ponto mais alto de Santana, muito bacana, um apartamento de 95 metros, salvo engano, era da construtora Cozil, empreendimento 3 dormitórios, uma suíte, varanda gourmet, um terreno grande, que era um terreno de 2.500 metros, apenas uma torre, estou falando de algo em torno de 15, 16 anos. E aí, então, eu estava lá próximo à recepção, entrou um cliente e foi passado para o corretor. O corretor chegou na maquete com o cliente perguntou para esse corretor, fulano, corretor, aonde é face norte? Né? Aonde é a face norte? E aí? O corretor virou para esse cliente e disse o seguinte, Anderson, você está em Santana. Santana é a zona norte, portanto, todos os apartamentos são face norte. Meu Deus do céu, para tudo! Para tudo! Cara, eu não sabia o que fazer. O cliente deu a mão para o corretor, virou as costas e saiu do estande. Caramba! Então, falta de conhecimento. Né? Você está na Zona Norte, portanto, todos os apartamentos são face norte. Eu não sei se é engraçado ou se é trágico essa história. Né? Meu Deus! É trágico. Então, é conhecimento, gente. Eu sempre vou falar sobre isso. Tem que se preparar, tem que se capacitar. Como eu falei, as informações dos clientes, dos empreendimentos estão aí para quem quiser, com muita facilidade. Né? O cliente também. E um outro fato aconteceu comigo. Agora não vou falar sobre os outros, não. Né? Conta aí. Trágico. Conta né? aí que está muito interessante isso aqui. Então, atendi um cliente, né, como corretor, num empreendimento pronto, lá no Paraíso. Né? E eu cometi um erro, né? Eu não conhecia esse empreendimento. Então, o empreendimento já estava pronto. Então, fomos lá, falei para o cliente, vamos nos encontrar a tal horário, nos encontramos na portaria, subi no 25º andar. Então, já espalhafatoso como eu sou, gesticulando, e tal. Esse é o Eloy. Um apartamento por andar, abriu a porta do elevador, eu fui rapidamente para o meio do apartamento da sala e falei, olha, só que apartamento maravilhoso. Só que o apartamento, toda a fachada dele era envidraçada. Quando eu olhei, estava no 25º andar, eu tenho vertigem no último grau. Aí comecei a passar mal, aí comecei quase a desmaiar, fiquei tonto, o cliente, quando eu fui cair, o cliente me segurou e falou, calma, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu tenho vertigem, eu não tinha visto que é assim, é todo aberto aqui esse apartamento, me desculpa. A cliente era uma psicóloga, ela me pegou pela mão e falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar como que funciona, pode ficar sem medo, vem aqui, levou no terraço. Que situação, Eloy! Que eu tomei na minha vida. Então, quem tem vertigem, cuidado com o apartamento que vai mostrar para o cliente. E esse foi um fato curioso que aconteceu comigo. Você chegou lá, né? Tô podendo. Eu já até sei como que o Eloy chegou. Né? Aqui, olha, ele é bem assim, sabe, Fabrício? Olha que apartamento maravilhoso! E ó,
Pum! Você sabe que aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Eu fiquei com vergonha um tempo. Agora muita gente já sabe que eu sempre falo aqui, mas eu trabalhei, na verdade, minha vontade era ser médico, né? Eu sempre quis ser médico. E por N motivos eu acabei desistindo, na verdade. Mas eu trabalhei muito na área há muito tempo, e aí eu eu trabalhei no laboratório, né? E eu queria também fazer instrumentação cirúrgica. Então eu trabalhava numa clínica que tinha laboratório, e o médico, já falecido hoje, foi um grande amigo nosso aí, Dr. José Henrique Silveira, ele era o cirurgião, ele falava, cara, faz o seguinte, quando eu for fazer cirurgia eu vou chamar você pode me acompanhar. Eu falei, pô, sensacional, sempre gostei disso, né? E aí eu fui uma vez lá, uma cirurgia que ele ia fazer, e era uma pequena cirurgia, então tava tranquilo, né? E ele pegou, ele ia fazendo a cirurgia e ia explicando para mim, só que é uma cirurgia que o paciente não dorme, ele fica anestesiado só da cintura para baixo. Então o paciente estava conversando com a gente também. E aí o José Henrique falou para mim, olha, eu vou fazer a incisão exatamente aqui. Então nós vamos passar esse produto aqui, que ele faz a asepsia. Então fica de olho aqui como que é. E aí ele fez a limpeza, eu senti meu nariz queimar um pouquinho. Mas tudo bem. E de repente eu olhei num espelho que tinha na sala de cirurgia, uma porta espelhada, e eu vi vários Fabrício lá, não vi só o meu reflexo, vi um monte. E nisso, na hora que eu senti o nariz queimando, eu me vi várias vezes no mesmo espelho, eu lembro que eu abri o olho e eu estava sentado no chão, com o Zé Henrique, que não podia encostar em mim porque ele estava esterilizado, me chamando, e o paciente de cima da maca segurando a minha mão, falou, você tá bem? Você tá bem? Muito engraçado, muito engraçado. O cara tava anestesiado e tava me socorrendo, rapaz, que vergonha. Ai, meu Deus. E aí eu comecei a achar que era por causa do sangue, né? Falei, puxa, será que eu não posso ver sangue? E não era, rapaz, eu era alérgico ao produto que o médico passou, rapaz. Aquilo eu desmaiei. É engraçado. Ah, Eloy, vou te falar, nesse mercado a gente passa cada uma, né, cara? Você, é verdade, vou te não falar. É fácil. Eu nem vou contar as minhas aqui, que deixa para uma outra alternativa. Mas vai ter um dia que você vai ter que contar. Vamos fazer um programa só falando dessas situações engraçadas, né? Porque até aqui no mercado digital, eu passei uma vergonha uma vez, rapaz, que eu confundi uma cliente com a outra e fiz uma brincadeira porque o nome era igual e era outra pessoa, rapaz. Até hoje eles dão risada de mim. Porque eu brinquei muito, né? O Eloy, teve uma pessoa que a gente convidou aqui, o Fazano, da Lopes, que trabalhou na Lopes, né? Hoje já não está na Lopes. Ele disse que Fazano, grande profissional. Ele disse que ele foi atender um casal já como coordenador, né? E aí chegou lá, era um senhor mais velho e uma moça bem jovem, né? Ele não sabia, rapaz, eles eram casados, e ele falou para o homem assim, a sua filha gostou? Disse que acabou com esse Acabou com a venda. O homem levantou e foi embora, né? Porque, chamou a esposa dele de filha. Olha, Eloy. E aquelas máximas, vou falar de dinheiro com quem manda, essas coisas, muito cuidado, né? Precisa ter muita sensibilidade aí na hora que vai entrar, sobretudo na intimidade da pessoa, né? Então é bem complicado. Não dá mais atenção para a mulher do que do homem, né? Tem que medir ali, né? Porque tem muitas pessoas ciumentas, né? Marido e mulher, se às vezes uma mulher vai dar mais atenção para o homem, tem que medir, e vice-versa, né? O homem vai dar mais atenção para a mulher. Então, tem algumas dicas importantes aí que é o tato, né? O dia a dia a gente tem que ter esses cuidados, né? Ser corretor é uma ciência, meu amigo, inexplicável, né? Uma coisa maravilhosa. Eloy, olha, passa muito rápido, a gente já está mais de 1 hora aqui conversando. É mesmo? Nossa! Eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando, porque eu sei que você é bom de conversa. Obrigado. Mas, com certeza, você vai voltar mais vezes aqui no Fala Corretor de Imóveis. Adorei, realmente um conteúdo espetacular. Vocês aí que estão assistindo o programa Fala Corretor de Imóveis, assina o canal aí do Anderson Trinca, clica no sininho para receber as notificações. O programa acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Convidados como o nosso amigo Eloy aqui, sempre convidados, os melhores do mercado imobiliário estão aqui no Fala Corretor de Imóveis.
Você que também que gostou da entrevista, dá um like, tem um joinha aqui embaixo do vídeo, dá um like para a gente. Tudo isso é muito importante para que a gente continue fazendo aqui o programa Fala Corretor de Imóveis com muito amor, com muito carinho, para levar aí entretenimento, conhecimento para todos vocês. Eloy, eu vou passar aqui para as considerações finais do Fabrício, depois eu passo para você agradecer e dar suas considerações, e aí eu finalizo. Fabrício, aquele apanhado que você faz do programa, é com você, meu amigo. Então, sempre eu gosto de, ao final, a gente fazer uma pequena análise de qual foi o teor principal do que a gente fala, porque cada entrevistado acaba tendo aí uma experiência de vida e profissional muito grandes e compartilham. Mas é curioso como, quando nós trazemos profissionais com muito tempo de mercado e com muita experiência de mercado, basicamente o que se fala é muito parecido, que é adquirir conhecimento, principalmente no momento que nós estamos. Essa transformação do mercado que o Eloy citou foi uma coisa interessante para mim, é algo que eu desconhecia, né? Mas é uma informação valiosa aí para corretores de imóveis. De 2005 para cá, né? Toda a entrada do dinheiro no mercado. Exatamente, e é verdade, eu não tinha percebido, mas hoje nós entrevistamos muitas pessoas aqui que são CEOs, né, de empresas de construção, né? Ou seja, está todo mundo aí no mercado financeiro, né, com capital aberto, e a entrada de dinheiro que isso tem, mas isso mostra aí como esse mercado é poderoso nesse sentido, né? Empresas capitalizadas têm condições de fazer muito, ter muito crescimento, né? E, obviamente, o corretor pode vir nessa onda junto com essas empresas, como é o caso da própria Lopes. Na verdade, antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu só conhecia a Lopes, era o único nome que eu conhecia dentro do mercado imobiliário. Isso há muito tempo, comecei em 98, é muito forte, é muito forte, né? E adquirir conhecimento. Novamente, mais uma empresa que fala para a gente que tem uma universidade, a Universidade Lopes de Treinamento do Corretor, ou seja, corretor, você está precisando se aumentar o nível de conhecimento, não sabe onde, precisa de um suporte de uma marca boa, a Lopes pode ser um excelente caminho, já que ela tem treinamento para você, além de ter uma sustentabilidade gigantesca, como uma empresa com o nome que tem, do porte que é, né? E poder contar com pessoas com uma experiência monstruosa para dar o suporte pessoal que às vezes se precisa, né? Então, eu acho que é mais uma empresa aí, para mim é a que eu mais conheço, né? Desde antes de trabalhar no mercado imobiliário, mas mais uma empresa que pode ser um excelente caminho para quem quer ter uma carreira de sucesso na área, receber informação, receber suporte e trabalhar num local que realmente tem condições de dar a condição de você crescer, né? É isso aí, Fabrício. Realmente, eu acho que já passou de 70 anos a Lopes, hein, Eloy? Eloy deve saber exatamente. Mas, Eloy, quero passar agora a palavra para você dar as suas considerações finais, os agradecimentos. Aproveitar aqui, parabenizar mesmo de coração todos os meus amigos corretores e corretoras da Lopes. Não vou citar nomes, porque pode ser que eu esqueça de algum outro, aí vai criar uns ciúmes aqui. Mas a todos vocês são campeões demais, adoro vocês. Lopes, olha, você sabe que o sobrenome do Eloy não é mais Ferreira, é Eloy da Lopes. Eloy da Lopes. Eloy, com você, meu amigo, considerações finais. A Lopes tem 84 anos. É uma empresa também de capital aberto, e mesmo sendo a empresa de capital aberto, é empresa de dono, porque já está na sua 4ª geração, já está trabalhando na Lopes. Então, é muito importante, mesmo abrindo capital, a administração da empresa ainda está na mão dos fundadores ainda, né? Então, isso é muito importante, né? Então, os bisavô, né, dos jovens que estão trabalhando na Lopes foi o fundador. Então, é muito importante que é uma empresa que é capital aberto, muito forte, mas tem o seu DNA familiar, né? É importante isso também. Então, consigo colocar administração familiar e o mercado financeiro poderoso, como é no nosso mercado, né, imobiliário. Então, Anderson, para mim é só agradecer, eu acho que é gratidão, de fato. Estou muito feliz em ter participado com você, com o Fabrício, também aprendi muitas coisas aqui com vocês. É muito bom a gente poder falar do mercado imobiliário com pessoas entusiastas como você é. Como você falou, eu adoro, eu amo o mercado imobiliário. Então, isso para nós também é um estímulo, e ter iniciativas, programa como o seu,
que hoje, reconhecidamente, é o melhor programa do mercado imobiliário em conteúdo. De fato, é excepcional. Para mim é uma grande honra estar participando aqui com vocês. Vou recebendo novos convites, voltarei, faço questão. Então, a minha palavra realmente é agradecimento e gratidão. Parabéns mais uma vez para vocês fazendo esse programa fascinante, fantástico, com tanto conteúdo e tanto aprendizado que a gente leva para os nossos queridos corretores. Então, desejo para vocês muito sucesso, felicidade, que Deus abençoe todos poderosamente. E um grande abraço para os nossos corretores que estão assistindo também. Muitos de vocês trabalham comigo, né? Eu tenho muito orgulho de tê-los na nossa equipe. E o que eu sempre digo, vocês são os melhores corretores do mercado. Vocês estão no lugar certo, na empresa certa, e certamente vocês vão conseguir realizar todos os sonhos que vocês têm. Eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus abençoe a todos com muita alegria, felicidade, muita saúde e um jargão que eu tenho. Valeu, Lopes! É isso aí. Muito bom. Valeu. Muito bom, Eloy! Muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer, meu amigo. Você sempre muito gentil. A gente só precisava bater a agenda mesmo para você estar aqui. Incrível, um conteúdo espetacular. Realmente, gratidão é a nossa de receber você aqui. Vocês aí, meus amigos, corretores, corretoras, a todo o mercado imobiliário também agradeço de coração. Quero agradecer aos patrocinadores, Inteligência Cartorial, a Tecmob, agradecer meu amigo aqui, que está sempre comigo, o Fabrício, apresentando o programa. Gente, fica com Deus, muita saúde para todos vocês, muitas vendas e que 2021 seja um ano maravilhoso. Como o Eloy falou, ó, Lopes. É o próximo. Fala, corretor de imóveis. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Eloy. Boa noite. Tchau. Valeu, tudo de bom, valeu.